Hoje você vai aprender sobre manipulação de dados utilizando Scriptable Objects dentro da Unity. Bora pro vídeo! Então agora aqui de volta na Unity, eu já deixei um projeto pré-configurado. Então eu tenho aqui o meu player, ó, que ele se movimenta para os lados. E quando ele passa nesse quadradinho ali, ele ataca, beleza? É como se ele ativasse uma habilidade dentro do jogo. Outra coisa que eu tenho é um conjunto de inimigos, né? Esses inimigos aqui, eles fazem parte de um conjunto melee, né? São inimigos que atacam de perto, então, ou seja, eles têm a mesma movimentação, têm o mesmo tipo de ataque, e o que vai variar entre eles é a quantidade de vida, a velocidade de movimentação e o dano que ele vai dar no jogador. E isso aqui, muito comum, o que as pessoas fazem? Elas vêm aqui, dentro dos inimigos, e criam um script para cada um deles, passando esses valores aqui, né? Então aqui eu até deixei... Deixa eu só remover isso aqui. E o que acontece? Eu tenho uma forma mais inteligente de fazer isso, né? Para evitar a duplicidade de código e evitar a duplicidade de parâmetros também. Imagina que cada vez que eu tenho que criar uma variação do orc, por exemplo, eu tenho que criar um novo script passando os mesmos valores que eu já passo para cada um deles. E os Scriptable Objects, eles vêm para resolver esse problema. Não só esse, mas vários problemas. Então, o primeiro problema que eu tenho aqui é o seguinte: eu não quero ficar duplicando, né, a informação para cada um desses inimigos que tem o mesmo comportamento. Então, eu vou criar aqui um Scriptable Object, eu já tenho uma pastinha para isso. Então, eu vou vir aqui, Create, C# Script, e eu vou colocar Enemy Attributes. Ou seja, esse script ele vai guardar apenas os atributos de cada inimigo, né? A quantidade. Então vamos colocar aqui, ó, a quantidade de vida. Eu vou colocar do tipo public mesmo, int health. Eu também quero guardar a velocidade de movimento, que seria o speed, e eu também vou guardar aqui o dano, né? Então int damage. Mas não é só isso, eu preciso trocar também de MonoBehavior para Scriptable Object, tá? Para informar a Unity que esse cara aqui não é um MonoBehavior, né? Não é script normal, ele é um Scriptable Object. Só que com isso aqui, não é possível eu colocar, por exemplo, esse script aqui dentro de um GameObject normal. Olha só, eu vou vir aqui, ó, e vou tentar anexar ele aqui. Ele me diz que, que esse script não deriva do MonoBehavior. Então eu preciso de mais algumas configurações, mas são simples. A primeira delas, eu preciso vir aqui na Unity e colocar uma configuração para que pessoas consigam acessar esses dados, né? Criar um asset, né? Na verdade, isso aqui vai ser transformado em um asset na Unity, onde eu posso gerar referência para dentro dos scripts. Então, eu vou vir aqui, ó, Create Asset Menu, vou colocar entre parênteses duas propriedades. A primeira delas é o file name, que seria o nome padrão ali do arquivo quando ele é criado. E aqui eu vou deixar como enemy mesmo, beleza? E aqui agora eu preciso colocar o menu name. O menu name é como que essa opção vai aparecer no menu dentro da Unity. Então aqui eu quero colocar como enemy barra, por exemplo, enemy, vou colocar new enemy. New enemy. Beleza? Dessa forma aqui eu já consigo criar um asset baseado nesse scriptable. Então eu vou vir aqui agora, dentro de data, eu gosto de deixar esses valores dentro de data, né, que é uma pasta ali relacionada só com as configurações de cada item, de cada inimigo. Você pode fazer do jeito que você quiser. Aqui eu vou vir em Create, ó, e agora aparece essa opção para mim, Enemy, New Enemy. E aí ele me traz esse quadradinho aqui. Isso aqui é o próprio asset, tá? É todas aquelas informações que eu defini lá no script, mas agora eu posso alterar elas aqui dentro do próprio editor da Unity. E aqui eu vou colocar, por exemplo, Knight, né? Que é esse carinha aqui. Vou colocar um outro para o orc e mais um para o esqueleto. E agora eu posso definir, né, as propriedades para cada um desses inimigos. Então, por exemplo, o Knight ele vai ter 10 de vida, 5 de velocidade, 10 de ataque. Esse aqui vai ter 20, 5, 10... E esse aqui vai ter 5, 5, 5. Beleza? Então aqui eu já tenho os dados, né? Esses são os atributos que serão usados por cada um desses inimigos. Mas agora, como que eu posso fazer isso? Eu posso criar um script separado para cada um deles, né? Ou eu posso criar um script central, ali, um script de base, né? Para todos esses inimigos. Lembrando que aqui nesse caso eles vão ter o mesmo tipo de comportamento. Então eu posso vir aqui dentro do script e criar aqui, ó, Create C# Script, e eu vou colocar como Enemy Melee, tá? Que é um grupo de inimigos que atacam de perto. Então eu vou vir aqui e agora eu vou fazer o seguinte. Vou tirar isso daqui por enquanto. E o que eu quero receber dentro desse script? O que todos os inimigos têm em comum? Primeira coisa que eles têm em comum é a movimentação. Então, por exemplo, eu poderia criar a lógica aqui de movimentação, a lógica de ataque e tudo mais. Não vou me atentar nisso nesse vídeo, tá? Mas o que eu quero ter acesso é aquelas informações. Então eu venho aqui, eu vou colocar um serialize field do tipo private. E qual que é o tipo dessa variável? É enemy attributes. É o mesmo nome que eu coloco aqui na minha classe, tá? E aqui eu consigo ter acesso a ela. E aí eu vou colocar como attributes, por exemplo.
E aqui, só para ficar mais fácil de visualizar, eu vou colocar um debug log com o nome do GameObject, tá? O nome daquele inimigo e a quantidade de vidas que ele tem. Então, eu vou vir aqui, ó, attributes.health, tá? Eu só consigo acessar ela assim, lembrando porque ele é público, tá? Se tivesse como privado, eu não conseguiria acessar. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. E agora, eu vou salvar, vamos esperar a Unity compilar. E eu vou fazer o seguinte, para todos esses inimigos, eu vou passar esse script base, e aí, separadamente em cada um deles, ó, eu vou passar, por exemplo, esse é o Knight, eu passo os dados do Knight. Aqui no caso do Orc, ó, vou passar o Orc, e aqui do esqueleto, eu passo o esqueleto. E agora vamos dar um play aqui na Unity para a gente ver o que aconteceu. Olha só, com o mesmo script, né? Com o mesmo script de base para cada um deles, eu tenho cada um com a sua fonte de dados. Ó. Então, o esqueleto ele tem 5, o Orc tem 20 e o Knight tem 10 pontos de vida. Olha só, aqui agora eu já consigo criar uma variedade de inimigos. Por exemplo, se eu quisesse criar uma variação do meu Orc, eu poderia simplesmente vir aqui, buscar, né, ou criar lá uma nova fonte de dados. Então, eu posso vir aqui dentro do Data, vou criar um novo inimigo, e aí eu vou colocar aqui, sei lá, Boss, por exemplo. E aqui, eu só vou tirar o Animator aqui para ele não mudar o sprite, para ficar mais fácil de ver. Vou colocar, por exemplo, um outro script, esse orczinho aqui vermelho, e vou trocar aqui para Boss. E agora eu dou um play, ó. Deixa eu só puxar ele para o lado. Vamos dar um play aqui na cena. E agora, olha só que interessante. Eu tenho outros tipos de inimigos aqui também, né? Eu tenho mais um tipo de inimigo, sem duplicar os itens, sem duplicar os scripts, e só mudando aqui a fonte de dados que ele vai pegar. Então aqui, por exemplo, ele vai ter 100 de vida, 50, 50, tá? Mas aí o que acontece? Eu quero que, em algum dos casos, isso pode acontecer bastante dos inimigos. Todos os inimigos têm a mesma base ali, o mesmo tipo de comportamento, mas vai mudar uma coisa ou outra. Umas coisas bem pequenas, dependendo da variação do inimigo que você criar. Então vamos usar esse boss aqui como exemplo. Então esse cara aqui, quando começar, ele vai dar um grito, tá? Ele vai dar um grito ali quando a cena começar, né? Uma animação de grito, etc. Como que eu posso fazer isso sem me complicar criando vários scripts? Eu vou criar um script aqui separado só para ele. Então vou chamar até de boss, tá? Vamos supor que esse carinha aqui, ó, vai ser o nosso boss. Então eu até vou trocar o nome dele aqui. Ó, vou colocar como boss e vou deixar ele aqui em cima, tá? E aí o que vai acontecer? Eu não vou herdar mais do melee, né? Eu vou vir aqui, vou tirar e eu vou colocar o meu script de boss. Mas agora olha que eu não tenho mais acesso àquelas informações. Então o que eu preciso fazer? Vou vir aqui na Unity, no editor, né? no VS Code. Vou vir aqui e em vez de herdar do MonoBehavior, eu vou herdar do enemy melee. Então, ou seja, ele é um boss do tipo melee. E agora eu vou ter acesso àquelas informações. Olha só. Quando eu voltar na Unity, ela já aparece de novo aqui aquela opção para mim. Só que repare o seguinte, se por um acaso eu estou fazendo aqui, ó, eu estou fazendo um debug log quando ele starta o jogo, né? E agora eu vou fazer um outro console log aqui, um debug log, no caso. Eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, grito. Tá? E agora, qual que é o comportamento que eu quero? Eu quero que ele estenda tudo aquilo que já foi feito na classe base e só adicione aquele ponto específico para mim. Mas olha só o que vai acontecer. Eu vou dar um play na cena. Vamos ver aqui os debugs logs. Ó. Grito, Knight, Skeleton e Orc. Ele não me mostrou a quantidade de vida que eu tenho no meu boss. Por quê? Porque eu acabei sobrescrevendo aquele método start. E se eu quisesse, por exemplo, estender aquele comportamento e só adicionar mais essa linha, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na minha classe do enemy, beleza? E aí eu vou dizer para ela que ela não vai ser do tipo privado mais, mas vai ser um tipo public e virtual, beleza? Dessa forma, eu estou informando para a Unity que esse método ele pode ser sobrescrito, né, por outra classe que está herdando ela. Então aqui eu estou herdando o enemy melee e agora eu tenho a opção de poder sobrescrever. Eu venho aqui agora e faço o seguinte, public override, tá? Então eu vou sobrescrever aquela classe. Dessa forma, eu posso simplesmente ignorar tudo que está aqui, que é o que já acontece, né? Estou ignorando tudo que está aqui e ele só vai executar o que está aqui. Mas se eu quero juntar os dois, então eu quero que já tem na classe base mais esse comportamento, eu venho aqui e coloco o base.start. E olha só o que vai acontecer agora. Vamos dar um play aqui na cena. Beleza. Então aqui agora eu já tenho o boss com 100 de vida e ele deu um grito. Dessa forma, eu não preciso criar um script para cada inimigo, né? Isso é muito interessante, eu só crio o script separado para aqueles inimigos que realmente precisam. Isso ajuda demais aí em ter um controle, um projeto mais organizado.
Mas não é só isso que a gente pode usar. Eu posso criar, por exemplo, repara que no meu player, ó, eu não posso atacar, eu só posso atacar quando eu passo aqui perto desse quadradinho. Mas se eu troco de cena, por exemplo, ou fecho o jogo, ó, ele para de atacar, ele não salva essa informação que eu já tenho aqui do item, né, dessa habilidade desbloqueada que eu já tenho. Então vamos criar um Scriptable Object para isso também. Eu vou vir aqui, Create, C# Script, e eu vou criar um Player Attributes. E eu vou vir aqui agora na Unity, ele fica fazendo isso toda hora, não sei porquê. Beleza. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá nos inimigos. Então, Scriptable, vou remover todos esses métodos aqui e vou criar um asset para ele lá no menu. Então, eu vou vir aqui, ó, File Name, Player Attributes e aqui o menu name, eu vou dizer Player New Player, beleza? E as informações que eu quero aqui são, eu posso passar já o Health, né, a vida dele, posso passar o Speed, mas aqui agora também eu quero um do tipo booleano, que vai ser o Can Attack, que é o que vai fazer o controle, né, se o player já pode usar aquela habilidade ou não. E aqui eu poderia fazer, por exemplo, diversos tipos, né, se ele pode pular, se ele pode fazer um double jump, se ele pode dar um dash, eu poderia salvar todas essas informações aqui dentro. E agora, vamos voltar lá na Unity, vamos esperar só ele compilar aqui pra gente, vou vir no meu player, e agora eu vou mudar um pouco o script. Então, eu vou vir aqui no script do player. Primeira coisa é que eu não quero receber mais esse speed daqui, né? O que eu quero fazer é pegar lá do meu script table. Então, eu vou vir aqui, ó, player attributes. Vou colocar aqui, ó, attributes. E aonde tem speed, que é nesse caso, eu vou trocar direto para a velocidade que está lá no meu script table. E uma outra coisa que eu quero fazer é com esse Can Attack. Esse Can Attack está sendo declarado dentro da própria classe. Então, toda vez que essa classe é iniciada, por exemplo, quando o jogador sai do jogo e volta, se eu troco de cena, ele vai sempre colocar esse valor padrão aqui para a gente, né, que é o falso. Então, eu vou remover isso daqui e eu vou acessar diretamente do meu script table. Então, eu vou colocar aqui, ó, dessa forma. E aqui embaixo também, ó. Aqui eu só estou detectando a colisão, né? Se ele colide com algum objeto do tipo skill attack, ele se transforma em verdadeiro. E eu vou fazer aqui a mesma coisa. E aqui eu estou mudando diretamente o valor lá na fonte, tá? Na fonte do meu script table. Eu só consegui fazer isso porque ele está como público. Se tivesse como privado, eu não conseguiria fazer, tá? A gente precisa ficar atento a isso também. E agora na Unity, eu vou voltar aqui, ó. Ele já me mostra a opção para colocar o atributo. Eu preciso criar, eu ainda não criei. Então eu vou vir aqui, ó, Create, Player, New Player, vou deixar com esse nome mesmo, e aqui eu vou colocar a quantidade de vida, velocidade e o Can Attack. O Can Attack nesse caso ele vai ficar como falso, né, porque eu quero que isso aqui seja desbloqueado dentro do jogo, então eu vou dar um play aqui na cena, e ó, não consigo atacar, e agora eu vou passar pertinho, aqui eu esqueci de passar, né, preciso informar ele aqui, ó, então, player, beleza, vamos voltar, ó, passei. Se eu venho aqui, ó, no play, ó, ele já me mostra que está marcado como verdadeiro. E agora eu consigo atacar, ó. Consigo atacar, vou sair do jogo, vou voltar. Ó, ele continua atacando, né? Essa habilidade continuativa. Se eu desmarco ela aqui, ó, ele para de atacar na mesma hora, beleza? Então aqui, por exemplo, eu vou vir aqui no meu prefab. Eu já tenho um prefab aqui do player que eu acabei esquecendo. Vou tirar ele daqui, vou colocar ele de novo, tá? E agora tem uma outra cena. Cadê? Aqui, ó, tem uma cena 2. Que eu vou colocar meu player aqui também. Então, o player foi lá, desbloqueou a habilidade na fase 1 e veio para a fase 2. Será que vai dar certo? Eu venho aqui, ó, ele tá atacando, ó, beleza. Então, eu vou trocar, vou colocar ele como falso, ó, agora ele não consegue mais atacar. Peguei aquela habilidade, agora ele pode atacar, troquei de fase, ele continua atacando, né? Aquela informação ela vai sempre ficar persistida em disco, tá? Isso aqui reduz bastante o uso de memória dentro do seu jogo. Então, se eu venho aqui agora e pauso e volto na mesma fase 2, ele vai continuar com aquela habilidade. Então, eu consigo trocar, consigo salvar várias informações. Por exemplo, quantidade de moedas, as habilidades, a quantidade de vida, né? Se a vida dele aumenta pegando algum item, por exemplo, eu posso alterar isso aqui de 10 para 15. A velocidade também eu posso aumentar. Eu posso fazer qualquer tipo de alteração dentro desses dados, desde que eles sejam públicos, beleza?
Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, porque isso ajuda muito na divulgação do canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Estou super empolgado trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Espero que vocês também estejam gostando. Então deixa o like, comenta aí se você tem alguma dúvida. Também não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.